galera, beleza? Estamos aqui para a nossa segunda parte da aula sobre o ambiente revolucionário na Europa no século XIX. Conforme havia prometido, vamos usar como exemplo as revoluções de 1830 e 1848. E, obviamente, a gente vai começar pela de 1830, que é o tema dessa segunda parte da nossa aula. Bom, quando a gente fala da Revolução de 1830, a gente tem que ficar ligado na questão da restauração que vai acontecer da monarquia borbônica na França no século XIX. Então, conforme a gente falou, o Congresso de Viena, através da ideia da legitimidade, vai estar fazendo com que todos os outros monarcas europeus reconhecessem o retorno dos Bourbons ao controle da França após todo aquele longo processo revolucionário, mais o processo da era napoleônica, até chegarmos em 1815 com o reconhecimento da família Bourbon como liderança no poder político. Nesse momento, a gente vai estar observando que quem vai assumir o controle da França vai ser Luís XVIII, tá? Esse cidadão aqui na primeira foto. O Luís XVIII, ele era filho do Luís XVI, ele assume o controle da França e o que a gente nota é que a monarquia, apesar de ter um rei muito poderoso, a gente não pode dizer que ele era uma monarquia absolutista clássica. Por quê? Porque a monarquia absolutista clássica não tem parlamento. O rei manda em tudo sozinho e todos têm que obedecê-lo. A ideia de um rei, uma lei, uma fé. E quem não seguir a orientação do rei acaba sendo preso ou sendo morto. No caso, nessa restauração francesa, você tinha um parlamento. Porém, esse parlamento ele era dividido em duas câmaras. Câmara dos Pares e Câmara dos Deputados. A metade do parlamento, que a gente denomina como Câmara dos Pares, era formado por pessoas escolhidas pelo rei, enquanto a outra metade, que seria a Câmara dos Deputados, ela era composta por pessoas eleitas através do voto censitário. Tendo o rei a possibilidade de indicar 50% do parlamento francês, obviamente que as leis que o rei queria aprovar, ele não tinha muita dificuldade para o fazê-lo. O que quer nos dizer que, apesar da gente ter um parlamento, isso não impede que o rei tivesse um poder de decisão muito grande, visto que para aprovar as leis no parlamento, o rei não precisava fazer muita força, negociar tanto, ou coisas do gênero. Porém, apesar do rei ser muito poderoso, a gente tinha lá 3 grupos de oposição contra o rei. O primeiro grupo de oposição era o grupo que a gente pode chamar de liberal ou republicano. Eles queriam o retorno da República, tal como existia na época da Revolução Francesa. Um outro grupo era o grupo chamado de bonapartistas. O grupo dos bonapartistas, eles queriam o retorno do Napoleão ao poder na França. Eles acreditavam que o retorno do Napoleão garantiria tempos áureos para a França naquele momento. E por último, mas não menos importante, a gente também tinha o grupo dos ultra-realistas. Como o nome já diz, ultra, né? Muito realista, de realeza. Então eles queriam uma monarquia que fosse mais forte do que a que estava instaurada. Então eles queriam um absolutismo clássico de volta. E o interessante disso é que quem liderava esse grupo era o irmão do rei Luís XVIII, o Conde de Artois. E o Conde de Artois, ele vai assumir o controle da França após a morte do Luís XVIII. E com a morte do Luís XVIII, o que a gente observa é que o Carlos X assume o controle da França. E o que ele vai fazer? Ele vai colocar em prática aquilo que ele achava que era bom para a França. Ele acreditava que o que era melhor para a França era o retorno do absolutismo clássico. Então, ao assumir o controle da França, o rei Carlos X ele vai estar fechando o parlamento francês e também acabando com a igualdade existente na sociedade francesa, visto que ele vai retomar os privilégios da nobreza e do clero. Quando o Carlos X ele toma essas atitudes, a gente vai estar observando que um parlamentar chamado Luís Filipe de Orleans, ele vai liderar na França uma grande revolta. Uma revolta contra essa tentativa de restauração do absolutismo clássico, que era proposto pelo Carlos X. Mediante a isso,
ele conseguiu estabelecer na França o que ficou conhecido como as Jornadas Gloriosas de 1830. Uma grande revolta onde os membros da sociedade se juntaram durante 3 dias combatendo as tropas do rei. O intuito era derrubar o Carlos X do trono, impedir a tentativa de restauração do poder absolutista clássico, assim como também impedir a restauração dos privilégios da nobreza e do clero. Depois de 3 dias de combate, o rei Carlos X, temeroso do que poderia acontecer com a sua pessoa, resolveu fugir da França. E quando ele foge da França, a gente observa que você vai ter uma continuidade da monarquia, mas só que não uma monarquia absolutista clássica, e sim uma monarquia constitucional liberal. E quem vai estar ao controle dessa monarquia francesa? O Luís Filipe, com o título de Luís Filipe I. Então, o Luís Filipe I vai assumir o controle da França com anuência, com a autorização daqueles revoltosos que se juntaram contra as tropas do rei, se juntaram arriscando suas vidas em pró da liberdade, em pró da igualdade. Ou seja, lutando contra o absolutismo, lutando contra as restaurações dos privilégios do clero e da nobreza. Não é à toa que a gente fala que essa Revolução de 1830 ela é considerada uma revolução de característica liberal e nacionalista. Liberal porque ela lutava pela liberdade, lutava contra o absolutismo. Ela também é nacionalista porque envolve vários grupos sociais distintos em prol de uma mesma causa, que acreditava-se que seria o melhor para a sociedade francesa. A gente olha essa obra, A Liberdade Guiando o Povo, do Delacroix, que é uma obra sensacional e muito conhecida, onde o Delacroix ele vai buscar restaurar valores vinculados à Revolução Francesa de 1789, estabelecendo um link entre essas duas revoluções, Revolução Francesa de 1789 e a Revolução Francesa de 1830. Esses links a gente pode observar através da liberdade, representada pela mulher, assim como a bandeira tricolor, grande símbolo da Revolução de 1789. A gente olha essa obra e a gente observa que é interessante as pessoas, os populares envolvidos no combate, seguindo a liberdade no sentido de lutar contra a tirania. E como era característico de alguns pintores do século XIX, o Delacroix também se representou na obra. Esse homem de cartola aqui é um autorretrato do Delacroix que se inseriu no quadro representando essa Revolução de 1830 na França. Bom, pessoal, sobre a Revolução de 1830, a gente para por aqui e a gente na terceira parte, melhor dizendo, vamos estar falando um pouquinho sobre o governo do Luís Filipe I e como esse governo termina através da Revolução de 1848. Mas a gente fala sobre isso daqui a um pouquinho. Até mais. Tchau, tchau.